Beleza, vamos lá. Pronto. Apareceu. Então, boa noite, meus queridos, maravilhosos, incríveis alunos, né? Muita felicidade novamente estar aqui com vocês nessa segunda edição, né? Um projeto da professora Luciana Roche e meu, né? O Papos sobre Jornalismo, segunda edição, olha que chique, porque a primeira a gente esqueceu de gravar, desculpem, coisas, né, de estreia. Né? Confusões de estreia, mas a partir dessa segunda edição a gente vai gravar todas as outras, né? Aí depois eu vejo até com a professora Luciana Rocha como é que vai ser a disponibilização desse link nas nossas turmas, né? Para o pessoal que não pôde aparecer e querer ver as discussões, as dicas que a gente sempre dá, enfim. Então, como é que a gente vai fazer hoje, né? Na primeira edição, a professora Luciana Rocho, né, ela puxou o tema, nosso primeiro tema, que foi credibilidade na era das mídias digitais, tá? E eu intermediei o chat. Hoje eu vou conversar, né, sobre o tema da segunda edição, que é infotenimento, notícias importantes ou notícias interessantes. E a professora Luciana Rocho cuida da fofoca no chat. Antes da gente centralizar o tema, como é que o tema, vamos dizer assim, chegou na minha vida acadêmica, né, como professora e pesquisadora na área de jornalismo? A minha tese, ela aborda, né, entre as teorias do jornalismo, a teoria do newsmaking, tá, que para quem é meu aluno de teoria do jornalismo, quem já fez teoria do jornalismo comigo, que é a teoria que aborda exatamente, como o nome mesmo diz, newsmaking, ou processo de elaboração das notícias, né? Então, partindo da teoria do newsmaking, entre as teorias do jornalismo e do conceito de infotenimento, né, que aí eu comecei também a me interessar por essa parte, até a partir das minhas pesquisas e estudos em teoria do jornalismo, na época da minha tese, que eu estava elaborando a minha tese de doutorado, eu comecei a reparar, né, porque eu sempre digo para vocês, pesquisa, ideia começa assim, com uma pergunta, né? E aí foi exatamente isso. Eu cheguei e comecei a reparar, porque todo mundo aqui, acho que a maioria das pessoas, sempre vê essas notícias que aparecem, né, nas redes sociais, nos jornais, inclusive nos jornais de referência. Quando eu chamo de jornais de referência, imprensa de referência, o que eu estou falando? Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, enfim, né, os grandes jornais brasileiro. Inclusive, o jornalismo de referência são os grandes jornais, assim como um todo, né? São os jornais de referência, a grande imprensa de referência em todo o mundo. E eu comecei a reparar, né, que as notícias sobre os animais, elas aparecem, ganham uma força muito interessante, né? Quando a gente pensa nos critérios de noticiabilidade, que aí é aquela outra história também que tem na teoria do newsmaking, que é o quê? Né? A noticiabilidade é a capacidade, né? É a probabilidade de um acontecimento virar notícia. Então, comecei a perceber que, em muitas notícias, o animal ele ganhava destaque, né? E o animal é que era notícia. Então, eu comecei a reparar isso e tal, e aí nasceu a ideia da minha tese, porque aí eu parti da seguinte pergunta, vamos dizer assim, né? Poxa, o jornalismo de referência, que é considerado mais tradicional, mais sério, né? Ele realmente está usando estratégias de infotenimento, né, na cobertura sobre a pauta, né, na pauta sobre os animais, né? E destacando, inclusive, os animais dentro de uma concepção de valor notícia, né? Porque quando a gente fala em critérios de noticiabilidade, os valores notícia que são, vamos dizer assim, esses critérios que os jornalistas avaliam, né, como você selecionar os acontecimentos. Aí eu comecei a pensar nisso, né?
E aí também, aí já foi uma pegada da minha tese, né? Que aí eu nem vou me aprofundar nisso, porque eu entrei numa parada filosófica, vamos dizer assim. Aí eu pensei assim, será que essas notícias, inclusive, elas podem contribuir na mudança de um sistema de pensamento antropocêntrico? O que é um sistema de pensamento antropocêntrico? É quando o homem se considera o centro do universo. A raça humana é mais poderosa que tudo, então eu posso fazer do mundo e do meio ambiente o que eu quiser, né? E aí, será que essas notícias sobre os animais, que eu já vou dar exemplo, tá? Eu já vou mostrar algumas coisas para vocês materializarem isso, é, você passar, né, de uma mudança de sistema de pensamento para o antropocentrismo, para o quê? O chamado biocentrismo. O que é o biocentrismo? É quando a gente considera todas as criaturas vivas importantes. Não é só o homem que é importante. Todas as criaturas vivas no planeta, elas se tornam importantes e têm o seu papel, né, na evolução do mundo. Então, a partir dessa pergunta, aí eu comecei o quê? Aí eu escolhi, no caso, pesquisar as notícias durante um ano. Eu acompanhei durante um ano notícias dos seguintes jornais: O Globo, Folha de São Paulo, o New York Times e o The Washington Post nos Estados Unidos, tá? Então, o que aconteceu, né? Aí o que eu comecei, né, a pesquisar a partir dessa pergunta que eu fiz, né? Então, aí eu comecei a pensar, nossa senhora, olha só. Então, os jornais de referência, né, que sempre tem aquela visão assim mais tradicional, né, a divulgação do conhecimento, a ação pelos direitos democráticos, né? Então, esses jornais, eles estariam, inclusive, utilizando estratégias do infotenimento, que infotenimento, esse conceito, ele surge na década de 80, né, nos Estados Unidos, mas aí ele começou a ser estudado a partir de uma visão de conceito em estudo do jornalismo nos anos 90. E o que é? Infotenimento é nada mais, nada menos que a junção das palavras informação e entretenimento, tá? E aí é o quê? É você trabalhar as notícias de uma forma mais lúdica, de uma forma mais divertida, que aí você fideliza, você atrai essa audiência, tá? E aí, o que eu fiz, né? Eu pesquisei esses textos, gente, foram, sei lá, foram mais de 400 textos que eu pesquisei desses 4 jornais, e, assim, eu fiquei maravilhada, porque realmente você vê que o animal ele sai do secundário dentro de uma notícia e ele aparece muitas vezes como um personagem da notícia. Ele é o personagem, ele faz parte do lead, tá? Ele é o quem da notícia, né? Quando a gente fala dos elementos da notícia, aquelas perguntinhas do lead, né? Quem, quando, onde, como, porquê, o quê, né? Ele se torna o quem, né? E aí eu, a partir da leitura, né, dessas notícias, tá, eu fui observando características de infotenimento nesse material e eu criei categorias de análise. Eu criei assim alguns critérios que eu observei que seriam, vamos dizer, os valores de notícia dentro dos critérios de noticiabilidade desse material jornalístico, tá? Aí eu criei os seguintes critérios. Diversão, que é exatamente, né, o divertido, engraçadinho, né, que são aqueles vídeos de gatinho fazendo fofurinha, cachorrinho, hipopótamo, enfim, né? E o mais interessante é que você sai até da categoria pet, porque o que é a categoria pet, né? É cachorro, gato, hamster, né? Você vai para todos os tipos de animais.
você vai para crocodilo, você vai para hipopótamo, você vai para baleia, o animal ele se torna o personagem em vários momentos. Então, aventura, animais ligados a matérias de esporte de aventura, violência, né, que aí são as matérias que mostram os maltratos, né? Serviços. Onde é legal tosar o seu cachorrinho, o que é bom para melhorar o comportamento do seu gato quando recebe visita, né? Engajamento e mobilização, que é a questão também da mobilização em relação aos direitos dos animais, né? A você admitir que os animais são sencientes, ou seja, eles também têm sentimentos, tá? Então, os direitos também, o que estava sendo feito em termos legislativos para defender os direitos dos animais, os animais celebridades. Aí, nesse caso, é o animal visto como celebridade, tá? E as celebridades que amam os animais, que também tem essa ponte. Logicamente, o inusitado, notícias inusitadas relacionadas aos animais. E a última categoria foi a questão realmente ligada à filosofia, como eu falei, do biocentrismo. Que o biocentrismo, a visão de que todos os seres são importantes no planeta. Aí, gente, a partir dessa visão, inclusive me pediram, né, que eu olhei aqui também pulou aqui na tela para mim, que alguém queria saber um exemplo desse tipo de notícia. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma compartilhada rápida. Será que eu consigo compartilhar, Lu? Ih, não, que pena. Não, mas espera aí, eu consigo te dar acesso rapidinho. Tem algum lugar porque aqui que aí a o gente pessoal libera. me perguntou e eu Não, eu abri aqui uma tela porque eu imaginei que fosse parecer essa pergunta. Exemplo, né? Tem algum lugar aqui que a gente libera. Agora, deixa eu lembrar onde é. Que aí eu tenho aqui uma notícia, vamos dizer, que seria um exemplo do que eu quero dizer. Por exemplo, tá? Eu vi uma notícia no New York Times que era falando da morte de um cachorrinho que ele trabalhava num aeroporto, se eu não me engano, na Flórida, que ele era especialista em afugentar urubu, entendeu? Aqueles negócios, afugentar urubu da pista de pouso, né? Verificar, farejar drogas, né? E ele era, tipo, uma figura, assim, super conhecida no aeroporto, né? Ele era, tipo, um mascote do aeroporto. E o New York Times publicou, tá, um perfil, quer dizer, era ele como um personagem, sabe? Vê se você consegue, Paula, já liberei Agora, aqui. aqui já aparece para mim. Isso. Já aparece para mim. Então, gente, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês sobre como essa questão, né, o animal, né, como uma pauta, que é isso que eu quis mostrar. Vocês estão vendo a tela, né? Sim. Essa é só um exemplo, tá? Porque eu vi um monte de coisa, tá? Mas aqui, ó, pandemia leva franceses a promover galinhas a animais de estimação. Quer dizer, né? Você vê, mas isso aqui eu estou mostrando o G1. Mas se você pesquisar notícias sobre animais, você vai ver um monte de coisa. Por exemplo, um cara, depois de uma briga de rua, um cara foi assassinado no meio da rua e ele estava com o cachorro dele. Sabe qual foi a notícia? Não foi o assassinato. Foi que o cachorro do cara estava do lado do corpo até buscarem o corpo. Tiveram que levar, inclusive, o cachorro num rabecão, porque o cachorro não largava do dono de jeito nenhum. Então, a notícia foi o cachorro perto do corpo do dono que morreu a facadas. Tá? Então, gente, a minha tese foi estudar isso, e eu me deparei com coisas assim incríveis, né? Tanto é
o que me levou, inclusive, a criar categorias. Então, a minha tese, ela criou categorias para analisar notícias sobre os animais. Então, se alguém quiser pesquisar notícias sobre os animais, pode olhar na minha tese que eu tenho critérios para auxiliar a análise de alguém sobre isso. Entendeu como é que funciona? Tá? E aí, nesse contexto, eu acabei de explicar, né, qual foi o que foi a minha tese em si, né? E o conceito central da minha tese, como eu falei, o infotenimento. E quando a gente fala de infotenimento, que aí, no próprio título do nosso tema de hoje, eu desperto, vamos dizer assim, uma polêmica, uma dualidade que existe na discussão sobre isso, sobre a união no jornalismo da informação com o entretenimento. Então, o que a gente vê? A gente vê isso muito claramente no jornalismo esportivo, né? Você vê o Globo Esporte, né, com jogos, brincadeiras lúdicos, jogos lúdicos, divertidos, tudo isso para quê? Né? Você trabalha a notícia, mas junto da notícia você também trabalha esse jogo de brincadeiras para aliviar a tensão, né? Para atrair o público. Você trabalha com notícias mais leves, né? Você dá destaque, muitas vezes, ao personagem, né? A personagens da notícia. Então, por exemplo, um outro programa que é muito dentro de linha de infotenimento é o da Fátima Bernardes, que é o Encontros, não é isso? Encontros? É isso mesmo. Então, no Encontros, o que você vê? Você vê a Fátima Bernardes trabalhar um tema no dia. Então, o tema é aborto, vamos dizer assim. Então, o que ela trabalha? Dentro do programa tem sempre o quê? Música, aquela coisa, você tem aquela misturada toda. E dentro de um tema que é super polêmico, né? Que causa um monte de dúvida, um monte de discussão, aí o que acontece? Aí você vê matérias sobre o assunto, você vê depoimentos de pessoas que passam por isso, quem é contra, quem é a favor, por que é contra, por que é a favor, tá? Então, você vê isso cada vez mais, vamos dizer assim, invadindo o jornalismo de referência, que é o que seria considerado mais sério. Porque o que acontece? Tem pesquisadores do jornalismo, não só pesquisadores, isso até divide o público. Então, por exemplo, tem gente que acha que o Globo Esporte, depois que mudou para essa fórmula, agora não está sério. É como se você trabalhar o entretenimento da informação, você estaria dizendo que o jornalismo perderia credibilidade, voltando até ao que a gente conversou, né, na semana passada, o jornalismo perderia credibilidade investindo no entretenimento, na divulgação do material jornalístico, na narrativa jornalística, tá? E essa história, gente, essa polêmica já é desde que o jornalismo ele muda a cara no século XIX, né, que tem nos estudos da história do jornalismo, né, como que o jornalismo se consolida no que ele é hoje. E, inclusive, tem até um livro que eu vou mostrar para vocês já no finalzinho, né, do nosso papo, que é um livro de um cara pesquisador de teoria do jornalismo chamado Michael Schudson, tá? Em que ele, num dos capítulos desse livro, ele aborda exatamente o que eu estou falando, essa polêmica. E ele usa como exemplo o quê? Ele fala das diferenças, isso no século XIX ainda, tá? Metade para o final do século XIX, tá? Que era a briga do jornal The New York World, que era do Pulitzer, do Joseph Pulitzer, tá? E o The New York Times, que é um jornal que existe até hoje. Então, o Times era considerado o jornal tradicional, né? O jornal que abordava notícias sérias, né, de interesse público, que aí eu já vou entrar também nessa história, tá?
E o The New York World, que era do Pulitzer, era considerado do oba-oba, do sensacionalismo, apelativo, né? Muitas vezes acusavam o jornal do Pulitzer de praticar desinformação, de querer atrair o público com narrativas apelativas. Então, gente, essa divisão de opiniões, ó, há um tempão. Porque o que acontecia? Vamos dizer assim, quando a gente fala daquele conceitinho básico que eu já falei com muitos dos meus alunos, interesse público, interesse do público. O que é o interesse público? São as notícias consideradas, importantes. Olha aí o título do nosso tema. As notícias de interesse público é isso, são consideradas as notícias importantes, aquilo que o público precisa saber, o que é importante, casos de corrupção, né? Violência contra a mulher, e por aí vai. Tá? Aí você tem o interesse do público, que seria o lado mais do Pulitzer, né? Que aí tem gente que fala que o interesse do público também carrega um pouco do jornalismo sensacionalista, que é o jornalismo que atrai o quê? Por questão da lógica da sensação, né? De trazer emoção, de trazer dramaticidade na narrativa jornalística. Tá? Que aí é o interesse do público ou também as chamadas notícias interessantes. Tá? Então, aí a gente fecha o que eu falei do tema de hoje, né? Que aí vai ser o início do nosso bate-papo. Quando a gente fala em infotenimento, que eu já falei para vocês o que é. E aí, são as notícias importantes ou interessantes? Um exemplo muito legal, eu já falei até desse exemplo, não é uma notícia recente, mas ela retrata bem o que eu estou falando. Na época que aquele empresário Ike Batista ele foi preso, né, por participar, né, de esquemas de corrupção com membros do governo, que foi aquela confusão, e aí ele fez um acordo de delação premiada, aquela história toda. Isso é interesse público. O público precisa saber dessas coisas. Mas aí surgiu uma outra narrativa jornalística a partir dessa. Porque quando ele foi preso, tiveram que raspar a cabeça do cara. E aí descobriram que o implante capilar, porque ele já estava ficando careca, né? Então ele tinha feito um implante, cara rico, ele fez um implante, sei lá, acho que na época era R$7.000, R$10.000, uma coisa assim, era super caro. Aí, simplesmente, a rede social bombou com essa notícia de que o Ike Batista que raspara a cabeça do cara na cadeia e ele tinha gasto com implante capilar por volta de R$10.000. Aí, eu que estudo essa questão de infotenimento, essa relação toda, eu vi que eram as notícias de interesse público ligadas a esse processo, né, a questão da delação premiada, e a notícia do cabelo. Adivinha o que bombou mais? Nas mais clicadas, nas mais linkadas? O cabelo do Ike Batista. Óbvio, né? Óbvio. Então, gente, vocês entenderam? Né? Quando eu falo de infotenimento, eu faço esse parâmetro. E outra coisa que eu também coloco para vocês. Realmente, o infotenimento, ele bagunça o jornalismo, ele torna o jornalismo mesmo sério? Não necessariamente. Porque agora eu me esqueci o nome do jornal, meu Deus do céu. Era um jornal considerado, aqui do Rio de Janeiro, considerado super sensacionalista, bem assim, oba-oba. Meia hora, Não foi Paula. meia hora. Era uma coisa mais antiga. A notícia? Eu não sei se era nossa época. Notícia, eu não sei. Eu só sei que esse jornal é que eu tinha que olhar, que é um artigo que eu estudei, inclusive, para a tese, que ele fala. Aliás, é um artigo até do professor Leonel Lu. Ah, em que ele comenta exatamente esse jornal, ele ganhou um prêmio ESSO.
O Felipe está dizendo aqui notícias populares. Eu acho que é esse. Eu acho. Ou Última Hora. Lembra do Última Hora? Aham, Última Hora, sim. É um clássico, né? Da história do jornalismo. Eu acho que foi Última Hora. Porque o que aconteceu? Eles fizeram uma série de reportagens dessa forma, tipo oba-oba, super lúdica, mas que eles trabalharam o interesse público. Olha só que interessante. Eles trabalharam o interesse público mesmo fazendo esse oba-oba. Ou seja, é a premissa de que o infotenimento ele também pode ajudar na função social do jornalismo, que é o que eu falo para vocês. Através das narrativas jornalísticas, das pessoas terem várias perspectivas de um fato e que elas possam fazer as próprias reflexões sobre isso, que elas possam se autogovernar, tá? Então, a gente tem essa balança aí, sempre pendendo. Então, gente, é isso. Agora eu jogo as perguntinhas para vocês. Aí agora eu vou abrir também o chat, né? Muito bom, dona Paula. Ótima explanação. Não, né? Não, você cumpriu o prazo certíssimo. Eu estou impressionada. Para uma geminiana, né? Estou impressionada. Olha só, o chat bombou, tem várias perguntas aqui para você. Vamos lá. Eu dei uma consolidada aqui, vamos lá. A Natália, ela pediu a sugestão das você dá exemplo de matérias, você acabou dando já, né? A Lívia, ela trouxe uma temática muito interessante que eu acho que envolve essa questão que você falou dos valores de notícia, dos critérios de noticiabilidade, interesse público versus interesse do público. Ela trouxe a questão do caso Henry, né, que está bombando aí realmente na imprensa a semana toda, né? Isso até eu acho que pode ser uma sugestão de tema, gente, se vocês quiserem, porque rende muita coisa, porque é impressionante como a imprensa está até tendo que... Eles ficam tirando leite de pedra, né? Eles estão criando notícia em cima dessa temática. E aí, a Lívia falou o seguinte, que ela pegou o Uber essa semana, e aí o motorista do Uber falou assim, porque acontecem casos como esse, de tortura de crianças nas favelas o tempo inteiro, e não se dá esse espaço todo na mídia. E aí ela questionou, por que a gente está dando tanto espaço para o caso Henry? Né? É por causa da audiência? É porque é interesse público, porque é um vereador? E aí o povo meio comentou aqui no chat, rolou um certo debate. A pergunta né, Paula, assim, dentro do seu estudo, né, de interesse público, interesse do público, valores de notícia, critérios de noticiabilidade, o que faz o caso Henry estar tendo tanto espaço na mídia como está tendo? O que você acha? Porque, em primeiro lugar, quando a gente fala, como eu estava dizendo, nos critérios de noticiabilidade, um deles, você já parte do principal, que é a morte. Exatamente. Tá? A morte de uma criança, tá? E a gente sabe que, dentro dos critérios que são formados pelos valores de notícia, você tem a morte e você tem a notabilidade. O que é a notabilidade? É o personagem notável, personagem importante, ligado ao acontecimento, que é o... Como é que é o nome? É o Jairzinho. Jairzinho é ótimo. Jairzinho é jogador, coitado. O monstro Jairinho, né? O monstro Jairinho, né? Porque aqui eu não tô fazendo notícia, né? Então eu posso dar minha opinião. Dar nosso julgamento, né? Então é o monstro Jairinho, que é um cara que ele já vem tendo notabilidade na imprensa por uma série de outros problemas que até então não eram envolvidos com violência contra a criança, né? Violência e assassinato de criança. Tá? Então, o que acontece? Porque, como eu digo para vocês, tá? A imprensa ela não liga para as crianças em risco, por exemplo, nas comunidades, né? Não é isso. Mas o que acontece?
A questão é que, na hora da divulgação do acontecimento, é levado em conta esse critério. Porque uma organização jornalística é uma empresa, tá? E realmente é um caso bombástico, gente, em todos os sentidos, porque ele envolve a morte, ele envolve a questão do crime, A questão comoção pública, né, Paula? Isso a também comoção interfere muito para que pública. a coisa continue, né? Para que tenha esse desdobramento, como a gente está vendo, né? Exatamente. Mas aí a gente tem que lembrar que exatamente a partir desses casos é que se começa toda aquela questão que aí é até outra teoria do jornalismo, né? Que é a teoria da agenda. Que aí, a partir do que as pessoas estão conversando, porque, por exemplo, a indagação desse motorista do Uber, né, é uma indagação que já está nas redes sociais. E no momento que essa indagação está rolando nas redes sociais, essa indagação é uma nova pauta para o jornalismo. Eu acho também o seguinte, Paula, só completando aí, complementando o que você está falando, né? Tranquilo. A gente tem que ser muito realista, né, gente? Assim, alguém até falou no chat, né? A gente sabe que existe realmente essa cobertura, essa distinção de cobertura com o que acontece na favela, o que acontece, né, na Zona Sul, na classe média e tal. E aí eu acho que entra um pouco nessa questão também dos valores de notícia, que é a coisa do ineditismo. Sim. Porque, assim, o que acontece, gente? Você não espera, né, que é o que a Paula falou, Nunca. você não espera que um cara que é vereador, no 5º mandato, né, uma família de classe alta, um cara que vem de um partido, né, associado a um partido, ele era associado à igreja evangélica, né, ele se colocava como evangélico. Então, são vários elementos aí, gente, para vocês entenderem, que cria, né, essa força para que esse caso tenha tanta repercussão, porque infelizmente, aí entra a questão do preconceito, entra a questão da discriminação, entra 1000 questões aí, estereótipos, né? Infelizmente, se espera que um caso desse aconteça na favela. Não espera que a gente não, né, a sociedade de uma forma geral, né, não espera que um caso desse vá acontecer numa família de bonitinhos, né, bem resolvidos. Por quê, né? Eles não tem problemas, né? E aí entra a questão do estereótipo, né, gente? Então, quando você desmonta, né, todo esse estereótipo em torno da família perfeita, evangélico, né, vereador, então é isso também, entendeu, gente? Isso dá muita força para que essa notícia, né, se espalhe da maneira como está se espalhando. Eu acho que aí, Paula, junta, né, o interesse público, como você falou, porque tem a questão de ser um político, tem uma questão, né? Então, entra o interesse público... E um político já envolvido e sendo acusado em caso de milícia, corrupção... Tudo assim, né? É a notícia perfeita, né? Perfeita, E aí entra o interesse público junto com o interesse do público. Aí é assim, gente, que vocês falaram muito da audiência, né? Isso é o prato cheio para a mídia. Sim. Essa é a notícia perfeita, é a notícia que tem as duas coisas. Tem o interesse público e tem o interesse do público, porque todo mundo quer consumir, né, quer acompanhar a novela do caso Henri, porque vira uma novela, né? Cada dia é assim como o caso lá da Flor de Lis, né? Então é isso, né? Eu acho que tem essa coisa do ineditismo, entendeu, gente? E do sensacionalismo, como a Paula falou, porque acaba mexendo com a nossa sensação. Então, gente, é a notícia perfeita dentro desse ponto de vista, entendeu? Né? Como produto jornalístico, é a notícia perfeita. E, assim, porque o que acontece? É isso que eu estou dizendo. Isso acaba pautando a mídia também para outras coisas. Sim. Tá? E, consequentemente, pautando, inclusive, para problemas de violência contra crianças, né, em comunidades, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que ver exatamente isso, né? O jornalismo de referência, aliás, não só, né, o jornalismo de referência, o jornalismo em si, ele vai direto nos critérios de noticiabilidade, gente. É aquilo que vai bombar. Não tem ilusão, né? É como dizia uma autora muito boa também, viu, gente? Cremilda Medina. Ela tem um livro chamado Notícia, um produto à venda. E é isso mesmo.
É isso mesmo. E aí, mais perguntas? Vamos lá, próximo. Espero que eu tenha atendido aí que eu tenha respondido direitinho aí. Bom, aí eles deram vários exemplos, Paulo. Assim, o André falou assim: a CNN está fazendo muito infotenimento. Ele comentou. O Jean perguntou se os cavalinhos do Fantástico, do Tadeu Schmidt, também é infotenimento. É uma forma. É o lúdico que a gente chama, né? A brincadeira lúdica de boneco e não sei o quê. Isso tudo entra nas características do que a gente chama de infotenimento, sem dúvida. Aí, só para eu amarrar, porque eu vou juntar logo aqui umas 3 ou 4 perguntas para você falar. Aí alguém, agora eu esqueci, não anotei o nome, gente, perdão. Alguém citou meia hora também, se meia hora seria infotenimento. E aí a Ana Clara fez a seguinte pergunta. Vou falar da Ana Clara e do Gabriel. Se o infotenimento estaria sempre associado, ou o infotenimento soa como algo negativo. E o Gabriel perguntou se o infotenimento seria o mesmo que jornalismo diversional. Eu, particularmente, não conheço esse conceito de jornalismo diversional. Não sei se você conhece. Então, ele perguntou... Então, assim, né? Deram vários exemplos, se seria um infotenimento, se o infotenimento soa como algo negativo ou está vinculado a algo negativo, e se ele poderia ser sinônimo do jornalismo diversional. E aí eu vou aproveitar e eu vou fazer uma pergunta, Paula, que ninguém fez. Tá. Que eu acho que tem que ser feita essa pergunta. Porque quando a Clara fala, né, o infotenimento soa como algo negativo, eu vejo, assim, no senso comum, o infotenimento muito associado ao sensacionalismo. São sinônimos infotenimento e sensacionalismo ou não? Queria saber a sua opinião, já que você é especializada no assunto. Não. Bom, vamos primeiro. A visão do infotenimento como algo negativo, que foi até como eu disse antes, que existe realmente essa visão de que a informação ligada ao entretenimento atrapalharia a credibilidade, o jornalismo deixaria de ser sério, sabe? Aquela coisa assim, tipo, bancada do Jornal Nacional. Vamos falar de jornalismo sério, né? A visão do jornalismo tradicional e sério, a bancada do Jornal Nacional, tá? Gente, vocês já repararam que a bancada do Jornal Nacional ela mudou, e muito, de uns tempos para cá. Não tinha essa história do âncora levantar da cadeira, andar pelo estúdio, não tinha esse negócio, tá? Isso aí já é uma quebrada, né, para tornar o telejornal, que é considerado o durão, né, vamos dizer assim, do jornalismo brasileiro, em termos de telejornalismo, vamos dizer assim, essas coisas já dão uma quebrada, tá? Porque o jornalismo ele está vendo que ele não vai deixar de ser sério, vamos dizer, quando a gente fala em jornalismo de referência, ele não vai deixar de ser sério, ele não vai se tornar menos informativo, né? Ou, vamos dizer assim, a credibilidade dele não será abalada se ele der uma quebrada na seriedade, tá? Então, mas assim, existe mesmo pessoal que espera que o jornalismo continue engessadão, tipo o Jornal Nacional do Cid Moreira antigamente, tá? As pessoas têm ainda, eu acho assim, porque depois que eu estudei isso, né, que eu fui estudando, que eu também, há muitos anos, eu tinha esse pensamento. Eu tinha. Mas aí eu fui estudando, fui observando, e eu vi que a coisa não é bem assim. É porque existe essa divisão de opiniões, lógico, né? Muita gente condena a ligação do jornalismo da informação com entretenimento, tá? Mas é o que eu estou dizendo, não necessariamente é negativo. Tanto que eu expliquei agora o Última Hora. O Última Hora ganhou prêmio. Um assunto super importante foi abordado, tá? Numa ótica mais leve
e mesmo assim cumpriu com a função social do jornalismo, tá? Então, não necessariamente o infotenimento é negativo, tá? Mas isso aí, até pesquisadores em jornalismo têm essa opinião dividida, né? Eu já, como boa geminiana... Esse é um dos temas que mais tem... Esse é um dos temas que mais tem polêmica, né, na academia, né, Paulo? Eu sempre falo isso nas minhas aulas também. Isso aí é uma discussão que não tem fim, não tem consenso, gente. Não tem consenso. Agora, a relação do conceito infotenimento e jornalismo diversional. Jornalismo diversional, nos estudos dos gêneros, dos tipos de texto de jornalismo, tem um cara que é o... Ai, meu pai... Deixa eu olhar aqui o livro dele. Que susto, achei que tivesse acontecido alguma coisa. É porque eu esqueci do nome do homem. José Marques de Mello. Ah, sim. José Marques de Mello. Ele estudou a vida inteira, inclusive ele criou parâmetros sobre os gêneros jornalísticos, tá? Então, entre os gêneros jornalísticos, ele fala do jornalismo diversional. O que vem a ser isso? É o jornalismo ligado a notícias de entretenimento, né? A notícias mais leves, a notícias ligadas a entretenimento e diversão. Então, vamos dizer que o termo jornalismo diversional ele é uma versãozinha, assim, vamos dizer, mais antiga, mais embrionária do que depois, né, você começou a ver bombar nos Estados Unidos, como eu falei, a partir dos anos 80, 90, essa noção de infotenimento, tá? Jornalismo diversional é isso, segundo José Marques de Mello, né, Marques gente? Mello, isso. Que ele fala dos gêneros, inclusive vai ser o tema 6 de técnicas de redação jornalística que eu vou falar dos gêneros, né? Então, e outra coisa, gente, que às vezes o pessoal faz uma confusão que aí entra também no que a gente fala, que é uma mistureba só. Aí tem gente que fala desinformação, fake news, infotenimento, aí diz que infotenimento é fake news. Não é. Gente, pelo amor de Deus. Não é. Não tem nada a ver. Deus. Você pode falar fake news, inclusive a conceituação de fake news ela está sendo discutida, porque dentro de um parâmetro que a gente considera notícia não tem que ter mentira, tá? Então, esse conceito fake news é um termo que foi criado até na época da eleição do Trump, com aquelas histórias todas, tá? Mas é nada mais, nada menos que a nossa velha desinformação, tá? Que é aquela estratégia de você manipular dados e você até colocar notícias antigas, colocando num contexto novo para atrapalhar, você descredibilizar pessoas, descredibilizar empresas e até organizações jornalísticas, tá? Infotenimento, gente, é outra coisa, tá? O que eu acho que embaralha também muito é essa noção do jornalismo sensacionalista, que é outra coisa também. O infotenimento, ele pode ter características, porque aí depende muito da notícia, do veículo, tá? De repente, um material, né, ligado ao conceito de infotenimento, ele pode apresentar características sensacionalistas. E apresentando essas características sensacionalistas, ele acaba passando uma visão que se torna meio... aí o pessoal começa a não achar que infotenimento também pode ser sério, vamos dizer assim, tá? Então o pessoal vê aquele esculacho, né, sendo colocado como infotenimento, aí o pessoal, nossa, infotenimento, que coisa, né? Que bagunça isso, o jornalismo, nosso querido jornalismo sério, infotenimento, bagunça. Então é isso, gente, a gente tem que aprender a evitar essas armadilhas, porque às vezes dentro da formação de estereótipos, porque é isso que acontece, você forma estereótipos no jornalismo e em relação a jornalistas. Então, às vezes, a gente fica muito influenciado pelo cinema, né?
Hollywood que jornalismo é só apelação e sensacionalismo, né? Que tem sempre uma visão, às vezes, do jornalista trambiqueiro no cinema, não tem? Então, essa coisa fica um pouco, esse ranço fica um pouco com o público. Então, quando eles veem uma aplicação, muitas vezes séria, dentro de um conceito de infotenimento, e você vê notícias, por exemplo, que eu estou falando das notícias sobre os animais. Você vê várias notícias no jornalismo de referência trabalhando estratégias de infotenimento, mas o quê? Falando sobre os maus tratos contra os animais, falando da importância de você trabalhar uma legislação que proteja os animais, né? E proteja algumas espécies de extinção. Aí a gente fala, isso não é um serviço? Tá? Então a gente tem que saber botar isso na balança. E aí, pronto. Vamos lá, Paulinha. Deixa eu falar um pouco. Assim, o que eu acho, né, dentro do que você falou, eu até fiz essa pergunta do sensacionalismo de propósito, porque eu sabia que você ia responder exatamente isso, porque é exatamente isso, né? Assim, tem infotenimento que realmente está totalmente pautado no sensacionalismo, mas a gente não pode tomar isso como regra, né? Existem infotenimentos que são bem feitos, que estão trazendo uma informação de qualidade, que estão ligados no interesse público, né? Então é bom a gente separar isso, né, gente? Parar com esse sinônimo, né? Não, tudo que é infotenimento é sensacionalismo, nem sempre. Agora, o sensacionalismo, ele é um tipo de infotenimento, né? Não deixa de ser. Outra coisa que eu esqueci também. Quando a gente fala também no jornalismo diversional, agora que eu também me lembrei, importante isso. O José Marques de Mello, ele coloca, inclusive, a questão do jornalismo com a literatura, tá? Também. Tá? A junção de jornalismo com a literatura, em certos momentos, seria também considerado, ou até alguns livros de reportagem, dentro de uma premissa de jornalismo diversional. Só que é mais mesmo nessa linha ligada mesmo à diversão, entretenimento, enfim. Pronto, concluí. Pronto. É que eu tinha esquecido de falar isso. Não, maravilha. Você estava falando, Paulo, e aí me veio, assim, até para fazer um link com o nosso tema da aula passada, né? Que quando eu terminei semana passada, eu falei assim para vocês, né? A gente tem que buscar alternativas para que o jornalismo se aproxime do público, né? Esse público que hoje consome informações de todos os tipos, de várias formas. E aí você estava falando, Paula, veio exatamente isso na minha cabeça, porque assim, na hora que o Globo, que é um jornal de referência, e faz stories no Instagram, ele está fazendo um infotenimento, mas é um infotenimento sério. É uma forma diferente, né, Sim, de você trabalhar narrativa. Trabalhar narrativa, levar informações importantes. E aí, como a Paula falou, né, gente, sem ser aquela coisa, por que tem que ser aquela coisa séria, quadrada? E aí, já pegando esse gancho, Paulo, estão comentando aqui no chat, por que o meme hoje é uma forma de informação? Né? Por que se dá tanto valor ao meme? Eu até respondi, eu falei, é um entretenimento também. E aí eu vou jogar uma pergunta para você dentro disso que eu estou falando, né? Que eles estão comentando aqui no chat. Dentro desse conceito de mídias sociais, né, que a gente falou tanto na aula passada, você acha que o infotenimento é o futuro do jornalismo? Acho. É para onde o jornalismo está caminhando? Essa coisa mais informal, essa coisa mais próxima, mais descontraída? Eu não vou dizer que o jornalismo vai virar só isso. Não estou falando. Porque, inclusive, eu vi alguém aqui falando a questão de público-alvo, né? E a gente tem que ver, dependendo do tipo de organização jornalística, que aí envolvem diversas coisas, linha editorial, a estrutura da empresa jornalística, o público que ela quer trabalhar, tá? Eu acredito que o infotenimento ele já está aí e não vai embora, não. Eu acredito que ele vai evoluir, tá? Cada vez mais dentro desse processo das pessoas perceberem que o infotenimento não necessariamente é sensacionalismo.
ele também pode trabalhar temas sérios de uma forma mais leve e trazendo informação e reflexão para as pessoas, do mesmo jeito que o jornalismo dito sério, né, Cid Moreira. Aquele estilo... A gente tem que pensar, gente, que nessa época de mídias sociais e de internet, a gente começa a ter uma segmentação muito maior, né, dos públicos, né, Paula? Então, você tem, numa plataforma, por exemplo, de um Facebook ou numa internet, você tem todos os perfis de pessoas estão ali. Jovens, garotada, o pessoal mais velho, o pessoal mais interessado numa coisa mais densa, o pessoal que quer uma coisa mais leve. E o que está acontecendo com as empresas jornalísticas é isso, elas estão tendo que se adaptar, elas estão tendo que, né, diversificar a sua linguagem. Tem que ter aquela linguagem mais séria, sim, para quem quer ainda consumir o jornalismo como antes, né? Sim. Mas eu acho assim, interessantíssimo, Paula, quando você vê o Estadão, como você falou até, né, esses jornais de referência que fazem matérias fofinhas, né, sobre animais, né? Às vezes eu vejo umas manchetes do Estadão super informais, super brincalhonas no Facebook, né? Aí eu olho e falo assim, gente, quem diria? Quem diria que o Estadão chegaria, né? Um dia estaria fazendo brincadeira. Inclusive, mas é isso. Eu acho isso muito legal, porque o jornalismo, ele tinha que acordar. Né? O jornalismo de referência, ele tinha que acordar, porque não é mais vamos dizer assim, a linha, né, vamos dizer assim, não é mais de cima para baixo, né? Não é mais o jornalismo de referência ditando o conteúdo das notícias. Tem que ser esse. Não, é o jornalismo ali com o público, o tempo todo. Não é mais gatekeeping, não é guardião. O jornalista não é mais um guardião. Tá? O jornalista é o observador, é o cara que é o curador da notícia, ele está ali o tempo todo fazendo a curadoria dessas histórias, tá? E transferindo essas histórias para o público a partir dos ideais jornalísticos dentro, que eu falo, que aí você tem o que a gente chamaria do jornalismo sério, que é essa função social que ele tem, dentro até de uma concepção do quarto poder. O que é a concepção do quarto poder? É aquele poder que vigia todos os outros. E ele pode fazer isso numa concepção de infotenimento tranquilamente. Tá? Um outro formato, né, Paula? Um outro formato. E outra coisa, aqui está falando dos memes, né? Eu adoro meme, inclusive eu faço meme. Vocês já devem ter visto várias coisas que eu faço tipo meme na minha rede social, né? Eu já criei vários memes, inclusive, tá? E o meme, ele se torna, vamos dizer assim, não é que o meme é propriamente a notícia, porque quando a gente fala notícia, a notícia é respondendo todas as nossas perguntas, né? Mas o que é? O meme, ele pode ser um ponto de atração, tá? O meme, ele pode mostrar o inusitado de uma notícia e você kkkk ri do meme e você vai direto trabalhar a notícia, né? Você vai direto observar a notícia, caramba, porque você viu o meme, né? E aquilo te atrai. Inclusive, gente, se vocês não sabem, a Universidade Federal Fluminense tem online o Museu de Memes. Tá? Lu, se você puder aí, você que está com o chat aí, procurar a Universidade Federal Fluminense Museu de Memes, passar o link para ele. Tá, vou botar. É muito legal esse Museu de Memes, tá? Porque ele mostra qual é o contexto do meme, quando ele aparece assim a primeira vez na internet, sabe? Então, é bem legal. Quem tem esse interesse de saber mais sobre meme, a Universidade Federal Fluminense fez esse museu. O que mais? Estou pesquisando aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Estão dando várias sugestões aqui de temas, mas isso depois eu e Paula, quando terminar, para a gente não perder tempo, né, no tema de hoje. A gente vai olhar o chat. E a gente vai chegar numa conclusão, eu e a professora Paula. Teve uma pergunta que eu
Da Natália. A Natália falou o seguinte, que no Japão os jornalistas são proibidos de postarem coisas nas redes sociais. Os jornalistas não podem usar. O que você acha disso? Isso é um assunto que depois eu posso até falar um pouquinho também, né? Essa questão do... Né, de você enquanto jornalista, tá ali, né, nas redes sociais, dando sua opinião, muitas vezes colocando coisas engraçadas, né, quando você trabalha, né, para um veículo, né? Se isso ajuda, se isso atrapalha, o que você acha disso aí, Paula? Olha só, novamente a gente tem que dar o nome aos bois e separar cada um no seu quadrado. Quando a gente fala do jornalismo no Japão, eu acredito que essa proibição tenha muito a ver com a questão cultural deles mesmo. Tá? Eles são um povo muito... Apesar deles ter essa coisa, né, lúdica, esse pessoal, né, se veste que nem mangá, né? Acho que nem mangá, eu acho mó barato. É cosplay, é um monte de coisa. Eles são muito lúdicos nessa história, né, das graphic novels, né, dos quadrinhos, dos desenhos animados, esses negócios. Apesar deles terem esses extremos, o povo oriental ele tem essa coisa muito restrita em relação a certas coisas. Então, acredito que essa proibição dos jornalistas com as redes sociais é exatamente dentro dessa noção para não misturar, vamos dizer assim, os canais, tá? Porque, assim, realmente, é o que eu estou falando, a gente não pode misturar os canais, tá? Um jornalista, ele pode ter a página dele no Facebook, ele pode ter um blog, ele pode ter a conta dele no Twitter, tá? E aí, ele também, mas aí é o próprio jornalista que tem que ter esse limite e até a própria organização jornalística que também vai dar um limite para ele de uma forma ou de outra, tá? Por exemplo, o cara trabalha no Estadão, né? Aí tem uma conta no Twitter, tem página no Facebook, tem grupo no WhatsApp, enfim, um monte de coisas. Ele tem que saber dosar, tá? Porque ele tem que ver o momento em que ele pode dar o juízo de valor, ou seja, ele partir para um jornalismo opinativo, né? E o momento que ele tem que partir do jornalismo informativo. Porque aí, quando você fala no jornalismo informativo, você não tem que dar opinião de coisa nenhuma. Ninguém está interessado na sua opinião. É que nem o editor da Supergirl falou para ela, né, que ela veio toda, olha a matéria que eu fiz contra a discriminação contra os alienígenas, né, que é a história, né, lá da série, essa discriminação, aí o editor, ninguém está querendo saber, minha filha, a sua opinião sobre a discriminação contra os alienígenas, né? Você tem que deixar isso para o leitor. O que você tem que se preocupar com a notícia, quem, quando, onde, como, porque eu achei genial o editor da Supergirl ainda falando do lead, né? Para mim, eu amei esse momento da série. Exatamente isso. Então, isso aí, gente, apesar das fronteiras serem muito tênues, né? Que às vezes os limites se ultrapassam, mas os limites eles são ultrapassados pelas pessoas, tá? Porque quando a gente fala de noção de jornalismo, é cada um nesse quadrado. Então, o cara que tem um blog, ele vai poder falar o que ele quiser no blog dele. E mesmo assim, ainda tem um outro problema, quando o blog está hospedado dentro do portal do jornal. Aí já é outra questão. Entenderam? Então, são várias fronteiras que elas têm que ser muito bem analisadas, muito bem definidas, tá? Porque a história não é assim. O cara dá opinião nas notícias, ó. Não. A análise ela é muito mais profunda, é uma coisa que a gente tem que pensar com muito mais cuidado, porque o que acontece? Todo mundo vê as coisas na rede social e tem mania de generalizar. A gente não pode fazer isso nesse caso. Essas fronteiras existem sim e são para serem obedecidas, só que às vezes tem, como eu digo, meus alunos se conhecem, as almas cebosas,
Alma cebosa adora fazer um escarcéu. Criar polêmica. Criar polêmica. É alma cebosa. Falaram que esse é o seu meme mais famoso. Criar polêmica onde ele não tem que criar, que é quando ele trabalha com jornalismo informativo. Tá? Jornalismo informativo, ele pode até mostrar que tem a polêmica, ele pode explicar a polêmica, ele não pode entrar na polêmica. Ele entra na polêmica no blog dele, no Twitter dele. Ok? Espero ter respondido. Falaram que o seu meme mais famoso é o da alma cebosa. É o da alma cebosa, total. Já fizeram até sticker, figurinha no WhatsApp com a alma cebosa. A Natália, ela, dentro do que você está falando, né, dessa última questão aí, a Natália está dizendo o seguinte, o problema que muitas pessoas, às vezes, pegam a opinião do jornalista no Twitter, né, a opinião dele, pessoal, e isso tem a ver até com o nosso tema da aula passada, né? Da aula passada é ótimo, do encontro passado. Do bate-papo passado. Pega essa opinião, que é uma opinião pessoal do jornalista, para desqualificar uma matéria que por exemplo, o jornalista fala mal do Crivella, e aí quando ele publica uma matéria fazendo uma denúncia do governo Crivella, fala, mas isso é perseguição. Isso aí, Natália, é um problema que a gente vive hoje, porque as pessoas não conseguem diferenciar quando é a pessoa física, opinião, e quando é o jornalista, né, trabalhando, profissional, né? O papel dele é diferente. E aí, só para complementar, já me falaram que no Globo os jornalistas recebem uma recomendação para não se exporem, né, não darem opiniões políticas, econômicas nas mídias sociais. Exatamente por isso, gente, porque vamos supor, o que a professora Paula falou, o jornalista faz uma matéria informativa, não é uma coluna, não é comentarista, ele faz uma matéria informativa fazendo alguma denúncia. Muitas vezes esse denunciado, ele pode usar a opinião dele, né, pessoa física, como prova num possível processo. Então, já me falaram isso, né? Então, que o Globo, ele recomenda que os jornalistas, não é que ele proíbe, mas ele recomenda que os jornalistas não se exponham, não deem opinião pessoal sobre alguns temas, exatamente para resguardar, né, o próprio jornalista, a imprensa. Agora, se o cara é comentarista, que a Paula falou, o cara, ele é um comentarista, ele já dá opinião o tempo inteiro na televisão, no jornal, aí ele pode colocar o que ele quiser, porque ele é já comentarista, né? Mas, assim, isso é mais um problema, né, Natália, que surge com a chegada das mídias sociais, não tem jeito, né? E eu acho que o jornalista ele tem que se preservar, sim. Porque no momento que ele está ligado a uma organização jornalística, é uma autopreservação. Porque, como eu falo, quando você entra no âmbito da opinião, que você realmente se posiciona em relação a qualquer coisa, tá? Você está dando sua cara a tapa. E no momento que você dá a sua cara a tapa, você também, se você trabalha numa organização jornalística de peso, principalmente, no final das contas, se confunde tudo. Aí acaba também espirrando na organização jornalística. Por quê? Porque aí todo mundo vai dizer lá, o cara faz isso, depois faz aquilo, né? Como a professora Luciana falou, né? Ele fala mal do Crivella no Twitter, né? Aí, logicamente, ele vai fazer uma matéria contra o Crivella no jornal. Então, a gente tem que ver bem direitinho essas limitações, essas questões. A gente não pode enfiar o pé na porta e generalizar tudo, não, tá, gente? Inclusive, que a Jéssica está aqui comentando, né, que ela trabalha na Câmara dos Vereadores, né, Jéssica? Então, ela estava comentando que, inclusive, quando ela começou esse estágio, ela teve que se preservar. E uma coisa que é muito importante, vocês que estão começando, né, a carreira, é isso que a Paula está falando, gente, tem que se preservar sim, né? Porque hoje, tudo que a gente publica, vocês veem isso o tempo inteiro, né? Às vezes resgatam post de influenciador, ou de político, ou de personalidade de 10, 15 anos atrás.
Mas olha o que o cara pensava 15 anos atrás, não é assim? Gente, tudo que você coloca numa internet é histórico, fica para sempre. Fica para sempre. Para sempre. Então, foi para a rede, acabou. Caiu na rede, já era. Já era. Então, assim, mas professora, você está dizendo, isso aí foi até uma vez eu assisti um debate na PUC e rolou exatamente essa discussão. Que é muito difícil os jornalistas recém-formados ou que estão aí na faculdade entenderem isso, porque acham assim, então eu não posso dar minha opinião, então você está dizendo que eu tenho que me conter, né, uma censura. Não é isso, gente. Vocês têm que entender que mídia social, aquilo ali, é uma vitrine. Exatamente. Tudo que vocês escrevem ali, tudo que vocês colocam, vai ficar... que o pessoal de novas tecnologias da comunicação sabe muito bem disso. Aquilo ali faz parte da sua identidade. Né? Então, é preciso ter essa preocupação sim, tá, gente? Pensem que vocês, daqui a 5, 6, 10 anos, vocês podem estar numa posição de notoriedade, né? Dentro do jornalismo, né? E tomem cuidado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Já começa pelo endereço de e-mail. Então... aquele endereço de e-mail fofinha nananã do Naruto. Esquece. Alguém estava falando aí do Naruto? Tá lá. Fofinha do Naruto 2015. Muda o e-mail. Porque às vezes eu vejo assim os e-mails tipo sanduíche não sei das quantas, frajola, não sei o quê. Aqueles e-mails que você já tem há muito tempo, desde adolescente, desde o ensino médio fundamental, vai ter que mudar. Jean, não estou falando mal do Naruto, não. Eles estavam dizendo que você estava falando que você ia começar a falar mal do Naruto. Não falo mal do Naruto. Você começou a falar do Japão, do pessoal do cosplay. Muito pelo contrário. Eu orientei, quando eu dava aula como professora substituta lá na Universidade Federal de Mato Grosso, que eu dei aula lá 2 anos, um grupo de alunos fez um documentário maravilhoso sobre isso. Que eu adorei. Eu adoro. Tem nada contra. A Natália botou aqui o e-mail princesinha2001@hotmail.com. Acabou, né? Acabou, Natália. Gente, Natália, ele não te pertence mais. Aí deixa eu ver quem foi que deu o exemplo aqui. A Juliana deu o exemplo, inclusive, da jornalista a Patrícia, né? De Campos Melo, que escreveu A Máquina do Ódio, que é super perseguida pelo atual governo, pelos apoiadores dele, que resgataram um vídeo que ela fez, né, de 10 anos atrás, né? Então, assim, gente, vocês têm que entender que hoje os jornalistas estão no alvo. Tudo que puderem, né, pegar para desqualificar, para atacar, né? Somos, né, como é que se fala? A gente está na linha de frente. Linha de frente, né? Somos o alvo do momento. Então, a gente está no muro. Está no muro. Então, tem que tomar muito cuidado, sim. Né? Assim, vou dar um exemplo para vocês, né? Que nem chega, né, vamos dizer assim, né, ao nível, né, de um jornalista que está aí numa grande corporação. Mas eu, às vezes, falo questões políticas nos meus perfis, né? Eu, às vezes, me exponho. E tem amigos meus que acham que aquilo que eu faço ali nas redes, eu faço em sala de aula. E vocês que são meus alunos, por exemplo, vocês sabem que eu quase não falo de política nas aulas, não gosto de falar, porque eu acho que sala de aula não é lugar para isso. É lógico. Né? Mas olha como as pessoas confundem. Né? Eu já tive discussões com amigos que falam assim, imagina você dando aula, você deve ficar doutrinando os seus alunos o tempo inteiro. Então, Nada assim... disso. Nada a ver, uma coisa é uma coisa. Nada a ver com a outra. Mas as pessoas confundem, entendeu, gente? Assim, o que a gente coloca nas mídias sociais é o que a gente né? Não tem jeito. E aí as pessoas confundem. Por quê? Jornalista e professor tá no muro, como a Paula falou. Hoje, né? Nesse atual cenário... Pelotão de fuzilamento só está esperando a ordem. Total. Então, a gente tem que ficar bem quieto. Eu abri aqui o chat, né? Como eu já estou... Aí a Ana Clara... como é que é a Ana Clara? Que já diz que já sofreu ataques antes de se formar.
né? É test drive, Você já está tendo um test drive aí para você saber como é que o negócio é cruel. Quando tá? vocês falam que vocês pegam Uber, né? E que quando fala para o motorista que estuda jornalismo, que o motorista já começa. É isso, gente. É isso. Já começa. Já começa no motorista do Uber, só de falar que está estudando jornalismo. Então a gente tem que realmente se preservar e pensar a longo prazo. Tá? Porque a gente não sabe. Isso aí. E aí, mais alguma pergunta? Porque o pessoal também perguntou das sugestões de livrinhos, né? Eu já separei aqui alguns sobre a temática de hoje. Daquele livro que eu falei, gente... Aliás, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Gente? Não, pergunta não tem mais nenhuma, não. O pessoal está aqui na reflexão, no debate. Então, gente, que eu falei do Michael Schudson, tá? O nome do livro é Descobrindo a Notícia, tá? O título original é Discovering the News, né? É uma história social dos jornais dos Estados Unidos. E ele tem um capítulo que eu falo exatamente dessa polêmica de interesse público e interesse do público, que é no capítulo 3, né? A narrativa e a informação, dois jornalismos na década de 1890, como eu falei, final do século XIX. Então, olha só, jornalismo como entretenimento, que é o Joseph Pulitzer e o The New York World, e jornalismo como informação, a ascensão do New York Times. Então, esse capítulo do livro, aliás, esse livro é maravilhoso, né? Porque ele faz toda uma radiografia da história dos jornais dos Estados Unidos, né? E é um dos caras assim que mais pesquisa jornalismo até hoje. Então, é um excelente livro, tá? Quem está interessado na história do jornalismo, Michael Schudson, a editora é a Vozes. Aliás, vocês estão vendo esse livrinho aqui? A editora Vozes fez uma coleção, que depois eu vou mostrar alguns que eu tenho aqui, que é uma coleção de pesquisas sobre jornalismo. Então, tem vários livrinhos que até nos outros encontros eu vou mostrar para vocês. Outro que eu já mostrei para meus alunos, que é que eu até falei, eu acho que eu falei dele no encontro passado, mas eu vou repetir, como a gente falou de entretenimento, que é o Byung-Chul Han. O nome dele é difícil pra caramba, mas é o Byung-Chul Han, que é um livro também chamado O Bom Entretenimento, que também é editora Vozes. É um livrinho bem compacto, parece livrinho de bolso. E ele fala exatamente dessa fronteira da realidade real, da realidade ficcional, né? Essa confusão da realidade e da fantasia no entretenimento. Tá? Então, é bem interessante também nessa parte. Esse aqui é um dos clássicos que fala sobre entretenimento, cultura e tal. Júnior, ele escreveu A Sociedade do Cansaço, exatamente, o Byung-Chul Han. E temos também o Debord, né? Me deu um branco do primeiro nome. Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo, que ele fala exatamente, tá? A influência do entretenimento na realidade, na vida das pessoas, em questões econômicas, políticas. Então, é um clássico, inclusive, é um livro bem antigo. Que mais? Esse aqui é um livro que só fala de entretenimento, que é o Neil Gabler. Neil Gabler, que é a Companhia das Letras, a editora. O nome desse livro é Vida, o Filme. Como o entretenimento conquistou a realidade. Olha só que legal. Como o entretenimento conquistou a realidade. Isso é muito importante. Que exatamente isso ajuda, inclusive, essa coisa que a gente não sabe qual o limite, né? O que é, essa tendência a generalizar. Esses livros eles ajudam muito a gente colocar cada um no seu quadrado, entendeu? E temos também, da editora Senac, de São Paulo, um livro também de outro pesquisador brasileiro, Luiz Gonzaga Godoy Tribo. Tá?
Entretenimento, uma crítica aberta. Ui! Ai, que horrível. É horrível. Ai, coisa parecendo TikToker. Ah lá. Horrível. Agora deu. Tá? Então, gente, eu tenho, assim, os básicos, eu tenho esses. Eu também tenho umas coisas, assim, que também são ligadas a entretenimento. Por exemplo, estudo de séries, né? Que, ó, esse negócio que eu estou falando, inclusive, uma dica de série para vocês, que eu já falei com meus alunos de teoria do jornalismo, Paula TikToker total, Natália. Só falta ficar assim, né? TikToker fica assim com o microfone. Uma série que tem na Netflix, eu já falei para alguns alunos meus, chamada O Alienista. É uma série de época que se passa na Nova York do século XIX, olha só. Tem 2 temporadas. Na primeira temporada, essa história, o jornalismo, ele não está muito no contexto. Esse contexto ele vem mais na segunda temporada. Na primeira temporada é porque um dos personagens centrais ele é o quê? Ele é um desenhista, que é um artista, desenhista, que ele trabalha para os jornais. Quando não tinha fotografia, então o pessoal desenhava, né, umas artezinhas assim, para mostrar o acontecimento, para pelo menos ilustrar para o leitor. Né? E aí ele estava o quê? Perdendo mercado com a introdução da fotografia no jornalismo. Na segunda temporada, ele já está trabalhando como repórter onde? No New York Times. No século XIX, exatamente essa época aí que o Michael Schudson fala. E quem é o futuro, vamos dizer, que é o que seria na história, né? O pai da noiva do cara, desse cara que eu falei. É o Hearst, é o dono do New York Sun. É o New York Sun, não. O que eu falei agora, gente? Deixa eu ver aqui. É o New York World, tá? Então, mostra exatamente Times e o New York World. Essa série, então, O Alienista, principalmente na segunda temporada, mostra exatamente essa coisinha que eu estou falando aí para vocês na história do jornalismo, que é o que o Schudson fala. Tá? É uma série que eu indico. Fazer um parênteses, Paula. O que a professora Paula está falando, galerinha de técnicas de entrevista e reportagem, é exatamente aquele contexto do surgimento do jornalismo informativo, porque a gente estuda isso direto, sabe, Paula? Inclusive, eu pego muito conteúdo até do Schudson mesmo. Os 2 primeiros jornais americanos que surgem, né, nesse jornalismo informativo empresarial são esses 2 jornais que a professora Paula está falando. E eles são extremamente acusados de serem sensacionalistas, né? Principalmente o do Pulitzer, exatamente. Que é o New York World. O Times não, o Times ele já vinha já com uma pegada de jornalismo mais tradicional. Então, só para vocês fazerem aí o link, né? Essa série que ela está falando é exatamente desse momento, né? Desse estabelecimento aí do jornalismo empresarial, comercial. Né? Sem falar que a série é maravilhosa, que tem os temas assim super suspense, mistério, assim, então é bem legal também. Gente, vamos lá, já estamos estourando o tempo, né? Já estamos chegando na reta final. A Natália fez uma pergunta, mas, Natália, eu acho que a gente já te respondeu, né? Ela fala assim, ela perguntou se essa questão da exposição da vida privada dos jornalistas, Paula, se isso ajuda a aproximar a audiência do jornalismo ou não. Eu acho que a gente já falou um pouquinho dessa questão da exposição, né? Quando a pessoa se expõe muito, acaba tendo essa confusão, né? O que é a vida pessoal, o que é o papel do jornalista, né? Acaba afetando um pouquinho a questão da credibilidade, né? Vamos dizer assim. É verdade. O que mais, gente? Os nomes, né? O pessoal já veio soltando os nomes. Não precisa mandar, não, que eu consegui extrair semana passada. O Teams é maravilhoso. Ele exclui. Ele exclui é ótimo. Ele manda o nome com a matrícula e o horário. e o horário que a pessoa entra e o horário que a pessoa ficou. Então, não precisem mandar, gente. Relaxem, tá?
Qual o nome mesmo do livro do Michael Schudson? Peraí. Descobrindo a notícia. Isso é um clássico, gente. É um clássico que todo aluno de jornalismo tem que ler. Isso aí, o Júnior botou aqui. Gente, fazer aqui um merchan rapidinho. Hoje, para quem tem... Botei já nos grupinhos lá, né? Para quem tem TV por assinatura, hoje o Papo de Segunda no GNT vai ser com Caco Barcelos. Programão aí, porque estão falando do Império, que já começou a novela... Mas depois da novela, gente, 10h30, Papo de Segunda lá no GNT. Hoje o entrevistado vai ser o Caco Barcelos. Aí a gente depois comenta gente, amanhã. Ele era o meu crush quando eu estava na universidade, na graduação. Ele é o crush de todo mundo, né, Paula? Ele era meu crush. Mas aí o que aconteceu? Um belo dia eu trabalhava lá na Globo. Aí eu fui correndo lá no Globo Repórter, lembra que ele fazia os negócios no Globo Repórter? Aí eu fui lá na produção do Globo Repórter, a secretária, eu disse para a secretária me avisar quando ele estivesse lá na produção do Globo Repórter. Aí eu fui lá, contando fofocas. Aí eu fui lá, toda, uau, né? Aí eu até falei para a secretária, ela só começou abusada, para dar meu telefone para o Caco Barcelos. Olha só a criatura. Se achando, né? Se achando. Sem noção, total. Sem noção, total. 19 anos de pura sem noção. Aí, mas aí o que aconteceu? Eu fui lá conhecer a figura, aí de repente Caco Barcelos se levanta da cadeira e vem falar comigo. Ele bate aqui em mim. Ele parece baixinho, ele parece. Ele é muito baixinho. Eu fiquei assim... Aí foi aquela decepção total. Você falou, não quero mais Caco Barcelos, não. Não chipou, não. Não chipou. Eu não ia poder usar meu salto alto com ele. Não, gente, não precisa mandar as matrículas, gente. Não precisa. Estão lotando o chat com o nome e matrícula. Não precisa, gente. A gente consegue extrair isso direto do Teams, tá bom? Arroz vai ficar com ciúme. Quem botou isso? É porque, Paula, dizem que eu sou apaixonada pelo Caco. Meus alunos das minhas aulas de técnica de entrevista dizem, porque eu falo muito do Caco, mas porque o Caco é uma referência de reportagem. Mas eles pegam no meu pé, dizem que eu sou apaixonada pelo Caco, que o Caco é meu crush. É meu e da Paula, gente. Tudo em casa, não tem problema nenhum. Nós sentimos. A gente não é ciumenta não, né, Paula? Ainda mais geminiano. O Paulo, o mais engraçado é que eu mandei nos grupinhos que eu tenho das minhas turmas, mandei a propaganda, a chamadinha do Papo de Segunda. E aí eu mandei Papo de Segunda com Caco Barcelos. Papo sobre jornalismo, Papo de Segunda, segunda-feira, Caco Barcelos. Teve gente que achou que o Caco Barcelos ia vir aqui no nosso papo. Ai, olha isso! Gente! Eu falei, ainda não estamos com essa moral. Um dia a gente chega lá, né, Paula? Me perguntaram aqui a minha altura. Estou botando aqui no chat. Eu tenho 1,78m, 1,80m. Paula é a perfeita mulherão da porra, gente. E assim, gente, Natália, meu nome é Luciana, não é Luciane. Estou botando aqui no chat. Confusão. É porque tem a professora Luciane também, né? Aí o pessoal faz uma confusão. E a Luciane Rezende, ela dá novas tecnologias da comunicação no mesmo dia que eu dou na quarta-feira. Aí eles, coitados, eles acham que eu sou Luciane. Eu sou Luciana. Tá, gente? Vamos lá. Ela falou que não é ela, que é o celular dela que escreve Luciane. Tá bom, tá bom. O Alexandre falou que está saindo, porque ele não pode perder. Lógico que ele vai ver o comendador, né? Não perde a sua novela. Mas assim, gente, só brincando com essa coisa do Caco Barcelos, eu e a professora Paula estamos pensando, talvez a gente traga... Não vai ser o Caco Barcelos, não se iludam. Mas dependendo do tema que a gente escolher aí, dentro do que vocês sugeriram para os próximos encontros, talvez a gente até pense em convidar alguém, né, Paula? Isso, para conversar com a gente também, para animar o papo. Vamos ver, tá? Vamos pensar aí. E aí, eu e a professora Luciana, a gente vai analisar as sugestões de vocês para o próximo tema, tá? E a gente vai ver aí o que a maioria... Porque aí a gente vai concentrar, né?
os temas para ver sobre o que a gente pode conversar. E o que mais? E também agradecer a presença de vocês, né? E espero que vocês tenham gostado da segunda edição também. É muito bacana, né, esse interesse de vocês, essa participação de vocês. Eu acho que isso é muito importante para a formação de vocês, né? A gente ter esses momentos de reflexão, né? Que às vezes em sala de aula a gente não consegue se aprofundar muito porque é muito rápido, a gente tem que passar o conteúdo, né, programático. Então vocês estão de parabéns, viu? Segunda-feira à noite, todo mundo aqui com a gente, né, Paula? É isso aí. Aí, a partir da análise das sugestões de vocês, aí a gente já faz a divulgação. Aí eu passo como eu estou fazendo, né? Vou passando o cartazinho que a gente faz né? Nos chats durante as nossas aulas. E a gente vai estar aqui na segunda que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Aí, segunda-feira que vem é dia 26 de abril, às 20 horas. Anotem aí na agenda de vocês. 26 de abril, às 20 horas. Estaremos aqui com vocês novamente. Espero Obrigada, que eu falo, espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada, gente. Vou encerrar aqui a gravação, então, tá? E podemos ir